Então, ele traz muitas reflexões a respeito da amizade, e ele vai falar que as outras instituições, né, como a família e o casamento, elas são muito fechadas. Elas são relações que se estabelecem de uma forma muito comum, né? Todo mundo segue aquele mesmo padrão e você não consegue transgredir para outras formas de relação. Então, ele faz um convite a nós experimentarmos, né, essa multiplicidade de experiências, essa desterritorialização, da gente sair desse lugar que, a princípio, é tido como um lugar seguro, e correr o risco de estabelecer outras relações, né? Dizem que, na antiguidade, a amizade era vista de uma maneira muito mais libertadora do que hoje, porque os antigos pensavam que você tinha família, né? Você não descarta a família, mas que, em um momento da vida, era muito importante você ir além, você sair daquela proteção familiar para você ter outras experiências, e era aquilo que se constituía como sujeito. E a gente tem feito ao contrário, a gente tem vindo para a modernidade pensando justamente o oposto, a gente tem se fechado cada vez mais para essas relações, né? Então, a gente pode pensar essa amizade, o estabelecimento das amizades, como um conceito que transgride a essas relações institucionalizadas. O espaço da amizade é o espaço da liberdade, do risco, das ruas, das praças, dos passeios, dos teatros, dos cafés. E não o espaço de nossos condomínios fechados, shoppings, meras próteses que prolongam a segurança do lar. Então, ele fala para a gente não ter medo de correr esse risco, mas é esse risco de outras relações, né? De outras relações que você pode estabelecer com o outro e que não são amarradas, são relações estabelecidas de forma livre, não institucionalizadas, né? Então, isso foi uma coisa muito importante para trazer para o padrinhamento afetivo. Porque quando você pensa esse padrinho, né? Esse encontro que hoje a nova metodologia faz, essa preparação que a metodologia faz, esse encontro que é proporcionado entre esse possível padrinho e esse possível afilhado, ele se estabelece hoje de uma forma mais livre, ou seja, ele vai escolher, esse padrinho ele não é indicado, não é apontado, né? Você vai ali, escolhe e estabelece uma relação. Essa relação ela tem que fluir, ela tem que valer a pena, e ela tem que ser importante para o desenvolvimento desse adolescente, dessa criança, sem necessariamente se estabelecer como uma relação de pai, né? Então, eu acho que o princípio é isso. Foi muito sintético, porque como a oficina tem muitas outras coisas importantes para serem ditas, eu tentei colocar, fechar da melhor maneira possível, né, que daria, e eu espero que vocês tenham entendido. E se não entenderem, então vamos ler Francisco Ortega, vamos ler Richard Senet. Eu acho que essas contribuições são muito interessantes para a gente pensar essa política da amizade para o apadrinhamento e para as nossas relações pessoais também. É isso que eu ia, né, abrir. Se eu falei, enfim, sem parar, a Marjorie também. Ah, está aqui, meu amor. Deixa eu, então, aproveitar, enquanto vocês vão, enfim, né, vão decantando, né, toda essa fala. Primeiro, assim, lembrar, como eu estou sendo gravada, eu sou obrigada a dizer, né, muito contrariada, né? Mas veja bem, se você não for desta oficina, você precisa ir para a oficina que você se inscreveu. Porque senão você não recebe o certificado. Vai não ficar aqui, que é bem melhor. Mas veja, você precisa do seu certificado, então você deve ir neste momento. Enfim, eu só estou avisando porque a organização do ENAPA está preocupada com isso, das pessoas estarem, de uma certa forma, circulando pelas oficinas, e aí, com isso, elas não receberem o certificado. Eu não sei bem como é que está funcionando, mas me cabe só lembrar isso a vocês, né? Vamos lá, alguém tem uma pergunta, alguma coisa? Por favor, meu bem. A gente tem que falar no microfone porque está sendo gravado. Boa tarde a todos. Eu sou de Belém do Pará e eu gostaria de saber se esse programa de apadrinhamento afetivo de vocês, ele é feito em parceria com a Vara da Infância, com o Judiciário? Sim,
né? É evidente que a proposta, né? A nossa busca é de parceria, né? Agora, volto a dizer, né? A ideia desta metodologia é que mesmo que não haja vara naquele município, o apadrinhamento aconteça, tá certo? Então, ou seja, não é essencial, né? Porque aí, veja, é uma diferença, e aí a Sabrina vai falar sobre isso, eu, né, nem vou correr o risco de falar, ela me dá um cachação, né? Mas a questão o nível, vamos dizer, né, digamos assim, a intensidade da parceria, né, quando você pensa, por exemplo, num programa de pré-adoção, é um com a vara. Mas quando você pensa num programa de apadrinhamento, é outro, certo? Ou seja, eu não estou de forma nenhuma dizendo com isso que a vara não seja importante. Claro que ela é, tá certo? O que eu estou apenas lembrando para você é que amadrinhamento não implica em vínculo jurídico. Tá certo assim? Então, se não implica em vínculo jurídico, a coisa já ganha uma outra configuração. Fala. Eu estou perguntando isso porque eu fui numa instituição de abrigamento e lá eles disseram que tinha o programa de apadrinhamento afetivo, né? E apadrinhamento também econômico, enfim. Aí eu gostei de apadrinhar um menino, tá? E quando eu fui fazer isso, não pude porque lá essa ONG é uma instituição religiosa e por eu não ser da religião, não foi possível. Aí, quando eu questionei sobre isso, eles disseram que eles são evangélicos, então eles disseram que é o seguinte, como eles se encontravam muito na comunidade, e eles saberiam como eles se portam, os evangélicos. E como nós não éramos de lá, não. E que eles ficariam mais seguros se fossem feito futuramente um programa de apadrinhamento afetivo através do judiciário, que eles se sentiriam mais com segurança de liberar a criança, né? Aí por isso que eu estou aqui, porque no ENAPA, que eu fui ano passado, eu encontrei umas moças do Mato Grosso do Sul e lá tem o apadrinhamento afetivo com o judiciário, porque eles se sentem mais seguros. Porque até hoje a criança está lá, já foi 2 vezes para adoção e não conseguiu ser adotada, e eu ainda tenho muito esse laço afetivo com essa criança, e isso não acontece, entendeu? Você falou um monte de coisa importante, me ajuda a não deixar escapar nada, tá? E eu não estou sendo agradável, estou sendo sincero. Vamos lá. A questão do serviço de acolhimento se sentir mais seguro com a participação da vara, né? Vamos, assim, quando eu digo, né, olha, não existe um vínculo jurídico entre o afilhado e o padrinho tal qual existe na adoção, isso é fato, ok? Então, isso já muda o caráter. Mas para tirar o afilhado, né, do serviço de acolhimento, para passear, viajar, ir ao parque, qualquer coisa que o valha, tá certo? A vara faz o seu processo de entendimento, o serviço de acolhimento faz o seu processo de entendimento junto à vara, tá certo? Ela busca ali fazer uma parceria também para que isso aconteça. O que eu estou querendo te dizer, na verdade, né? Que antes essa parceria dependia fundamentalmente da mediação da ONG, do aconchego. Então, se a gente não tivesse ali, junto com o serviço de acolhimento, negociando isso, tá certo? Essa coisa não saía. E, para ser muito honesta contigo, às vezes mesmo todo mundo junto, não saía também. Você demorava que era um Deus nos acuda. Então, o que a gente está falando é de que hoje essa parceria, né, por exemplo, quer dizer, quem precisa de fato dessa relação mais direta, mais imediata com a vara é o serviço de acolhimento. Então, é importante que o serviço de acolhimento tome a liderança desse processo. Então, que papo é esse de rede? É justamente isso, assim, não tem ninguém que seja mais importante que ninguém. Todo mundo desses múltiplos pontos da rede, em algum momento, vão ter um papel de protagonismo, tá certo? Que se ele não executar, o apadrinhamento vai dançar, ele não vai acontecer. Então, o que não pode mais é ficar preso à ONG, né? que realiza o processo de preparação e de acompanhamento da rede. Isso tem que ser compartilhado. Um outro ponto importantíssimo que você falou, olha, tem às vezes serviços de acolhimento que tem uma determinada tez, né, religiosa, e por conta disso dão preferência a pessoas, né, daquela prática e assim sucessivamente. Bem-vindo ao clube, colega, porque aqui também temos isso, tá certo? Temos N serviços de acolhimento que têm, enfim, uma orientação religiosa e que por conta disso tendem a
enfim, a fazer algum tipo, e eu não sei se necessariamente mas algum tipo de recorte na sua ação por conta dessa visão. Vou te dar um outro exemplo que eu acho que você deve conhecer também. Às vezes aquele menino e aquela menina vêm de uma família que tinha uma prática religiosa outra, tá certo? Mas estando no serviço de acolhimento, enfim, ainda que as orientações técnicas peçam o contrário, que os planos distrital e comunitário, você bate cabeça comigo, então você sabe do que eu estou falando. Então, assim, pedem para que isso não aconteça, mas muitas vezes na prática acontece, ou seja, o guri tem que se submeter a uma determinada educação religiosa que contraria inteiramente o que ele tem em termos de referencial familiar. Isso é um problema e todos nós sabemos que tá certo? Ninguém aqui, todos são especialistas da área, então todo mundo sabe que isso é um fator, um dificultador. Aí você diz assim, mas então é por conta do apadrinhamento, né? E aí eu vou dizer uma coisa, né? E a gente vai ter uma mesa redonda hoje, né? Com a presença da Patrícia, que é de serviço de acolhimento, então tem muito mais competência para dirimir essa questão do que eu. Mas muitas vezes a gente percebe que a luta do serviço de acolhimento não é para liberar por conta dessa ou aquela teja religiosa, é liberar por conta de qualquer razão, tá certo? É o afeto. Porque também concordo que eles devem ter uma cautela, né? Conhecer a outra pessoa, mas abrir mais, porque eu acho que a criança fica lá na instituição de acolhimento sem afeto, né? Sem participar da sociedade aqui fora, como a própria moça colocou, né? Conhecendo outras pessoas, outras possibilidades, abrindo os seus pensamentos e ficar, né? Então, veja. Então, assim, não deixa sair porque tem pavor que aconteça alguma coisa com o menino, com a menina, e aí não sai para efeito nenhum. E se a gente for lá, né, e vocês vão receber esse material daqui a pouquinho, eu sei que vocês têm, mas foi só um cuidado, né, um carinho a mais com vocês. Se a gente for lá ler as orientações técnicas, páginas 57, 58, está lá dizendo não pode fazer isso, porque senão o menino não cresce sabendo discriminar conhecido de desconhecido e babá. Mas fazem, tá certo? Porque se sentem realmente inseguros, tá certo? E aí, veja, o que, pelo menos a nossa experiência particular tem demonstrado? Uma vontade doida de encontrar alguém que garanta isso, tá certo? Que tirando o menino dali, nada de mal vai acontecer, tá certo? E no nosso caso particular, a ONG era muito especialmente escolhida para este papel, tá certo? E eu te pergunto, qual é a possibilidade que eu tenho, tá certo? Qualquer uma de nós tem, de garantir que se esse menino ou se essa menina saírem do serviço de acolhimento, lógico, com a devida anuência do poder, da autoridade competente, blá, 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 mas que nada de errado vai acontecer. Eu quero te dizer que com dor, não acredito que haja qualquer metodologia que possa dar conta de uma coisa como essa. Inclusive, eles próprios falaram, né, que a dificuldade maior ainda é porque pessoas da mesma religião cometeram casos de abuso com os meninos aí. Então, fica essa questão, não vai abrir, não vai saber como o outro é, e a criança ficar sempre lá. Então, vamos lá. É a chance que eu tenho de, talvez, né, reforçar um pouco o link entre o que eu falei inicialmente e, fundamentalmente, o que a Marjorie falou, né? Essa dificuldade existe, tá certo? A responsabilidade que pesa no ombro dessa gente é barra pesada, assim, é complicado mesmo, isso não é brincadeira, tá certo? Esses riscos existem, tá certo? Isso, vamos combinar que esse exemplo já está numa escala um pouco, enfim, mais extrema, né? Existem outros riscos menores, muito entre aspas, mas mais comuns, na verdade. De, por exemplo, querer um afilhado para fazer companhia para a vovó que está muito velhinha, entendeu? E é preciso arranjar uma daminha de companhia para ela. Então, ou seja, há de tudo, tá certo? Há de tudo. Agora, o que é importante, e aí eu vou tentar buscar fazer esse link. Se eu achar que essa ideia de segurança vai ser dada por um ator dessa rede, por um participante dessa rede, no nosso caso, particularmente a ONG, a gente sabe que isso vai falhar, tá certo? E falha mesmo.
Mas se a gente compartilha essa responsabilidade com todo mundo em função dessa perspectiva de rede, vamos combinar. Rede, eu não vou falar sobre isso, que isso é uma fala da Lulu, mas rede tem que cumprir e cumpre naturalmente determinados papéis, e eu vou resumir de uma forma assim, muito quase leiga, é muita gente olhando para uma mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a possibilidade de desvios de conduta ou de qualquer outro tipo diminui, tá certo? Se tem muita gente ali compartilhando aquele processo de apadrinhamento, ou seja, se não é como mais tradicionalmente, você vai lá, faz a sua preparação, depois eu vou, providencio o seu encontro, eu, ONG, né? Providencio o seu encontro com afiliados, tá certo? Aí essa escolha acontece, e depois que ela acontece, você aí você, na nossa metodologia anterior, a pessoa era, digamos assim, tinha um compromisso de participar de 6 sessões de acompanhamento, tá certo? E depois, adeus. Tá certo? Então, o que acontecesse depois disso era uma coisa sobre a qual nós não tínhamos mais nenhum acesso. Então, o que a gente está tentando realmente, por meio dessa metodologia, é desenvolver uma atitude diferente, que eu não vou obrigar você a nada, porque eu não estou podendo nem comigo, colega. Quanto mais eu obrigar você a qualquer coisa. Agora, eu vou criar uma enturragem em volta de você, tá certo? Você, inclusive, vai estar também ao meu redor, me olhando, tá certo? Em que fica mais gente controlando o processo do que um único ator tentar controlar o processo como um todo. Então, veja, voltando ao exemplo do serviço de acolhimento. O serviço de acolhimento tem essa preocupação, porque é uma responsabilidade brutal, tá certo? Mas se eu, como ONG, já contribuo para botar o padrinho com essa responsabilidade, não é só aquele padrinho daquele afiliado. Todos os padrinhos com relação a todos os afiliados, tem alguém também auxiliando o serviço de acolhimento e todos os outros atores dessa rede a fazer essa contenção, tá certo? A tomar de conta, a ficar de olho, tá certo? Seja lá Deus no que for, para o bem ou para o mal. E aí, por isso é que essa fala da Margem com relação à questão da política da amizade é absolutamente precisa e preciosa para nós. Porque, veja, quando é mesmo, tá certo assim, que o serviço de acolhimento, ou mesmo a vara, tá certo? Pode se sentir mais à vontade de dar anuência para você levar eu sei, tô terminando. É que eu fico ignorando você, Lulu, que é uma vontade louca de falar, mas eu vou parar. Então, ou seja, quando é efetivamente que essa situação, né, de contenção vai acontecer. Todo mundo olhando, todo mundo observando, tá certo? Esse processo, né? E aí, veja, não resolve? Não, não resolve, mas ajuda. E onde é que essa história da amizade finalmente entra? Da feita em que a ONG, ou o serviço de acolhimento, ou a vara, se sentem mais confortáveis de só entregar para ser padrinho ou madrinha, né, alguém numa estrutura familiar, tá certo? Isso acaba, a meu ver, correndo o risco. Eu não estou dizendo que isso acontece sempre como regra. Mas, tipo assim, não, eu entreguei para uma família, tranquilo. Tá bom, eu não tenho que me preocupar mais nada, tá na família, não é mesmo? Acontece que é justamente na família, tá certo? Onde as violências domésticas acontecem com gosto, tá certo? É onde lá todos esses fenômenos acontecem e nós estamos sabendo disso, tá certo? Então, veja, assim, se eu não me amparo na ideia de que eu entregando para a família está tudo bem, porque de fato eu não tenho nenhuma garantia de que está tudo bem, mas se eu entrego até para um padrinho ou uma madrinha, que vai ser um amigo, tá certo? Ele não é família, ele não tem estrutura familiar para receber esse afiliado, tá certo? Ele não vai adotar esse afiliado mesmo, tá certo? Porque essa é a gênese do programa, então ninguém está esperando que no final das contas tomara que ele adote, não. Ele vai apadrinhar, mas veja, tem um monte de gente caminhando junto com ele, tá certo? E aí você, mas caminhando como? Eu juro que elas vão falar sobre tudo isso com vocês melhor. Mas o fato é que, se a gente sair um pouco dessa lógica familiar, a gente sai um pouco desse lugar de conforto de achar que está tudo bem, porque nem sempre está tudo bem. Fale. Ó, a culpa não é minha, Lulu. A culpa é eu sou inocente. Você frisou que a ideia é de que o padrinho não adote, né? Mas isso acontece também, né? E aí, assim, o meu questionamento é assim, isso não seria uma forma, entre aspas, né,
de burlar a lei da adoção, porque por já ter criado um vínculo afetivo, né? Quem de nós técnicos, né, na verdade eu sou técnica, vai contrariar isso? Qual é teu nome? Ana, deixa eu te contar. Se eu falar muito sobre isso, eu vou tomar cachação vindo dali, porque esse assunto vai ser abordado, tá certo? E eu vou te dizer uma expressão que, pelo menos no aconchego, é quase um clássico, né? Ai, meu Deus, vai que o povo usa o apadrinhamento para test drive. E eu vou contar um negócio para ti. Depois delas falarem, aí nós duas conversamos. Eu acho tão complicado fazer test drive no apadrinhamento, mas eu juro para ti que depois a gente conversa tete a tete, depois que as meninas falarem a parte